de volta com R2 Debates aqui nessa segunda-feira. Quente, Unai. E aí, Robert, mas como é que tá as coisas? Tirando o calor, graças a Deus tá tudo ótimo, né? Tirando algumas coisas que acontecem na nossa cidade aí, que não agrada a maioria. Eu creio que não agrada a maioria, mas o restante, graças a Deus, está ótimo. Hoje, qual o tema que a gente vai debater hoje? Bom, o meu tema que eu escolhi é sobre o abandono da obra da Escola Técnica Federal, né? Que é uma vergonha para o município, uma vergonha para a União, uma vergonha para o Estado, uma vergonha geral. Na verdade, isso aí é um tema bem interessante de debater, porque ele engloba muitas coisas, né? E eu vou falar um pouquinho, né? Nessa última quinta-feira aí, aconteceu na Câmara Municipal mais uma CPI, Robert. Eita, que tá virando Congresso Nacional. Aqui agora tem todo Câmara dos Deputados. Todo dia tem uma CPI agora, Yunai. Mas vamos falar um pouquinho da CPI do IPTU. E eu quero falar meu posicionamento sobre isso e também num todo, né? Sim. Então lá no Para o Ímpar, meu ponto tá atrapalhando aqui, deixa eu dar uma arrumada aqui. Olha lá. Pá. Ímpar. Deu pá. Deu pá, tá aí. 2-1, virou o jogo, pode começar o seu tema. Bom, o meu tema consiste, né, como eu falei no início, que eu vou falar sobre o abandono da construção da Escola Técnica Federal, né? É sabido por todos que as escolas técnicas federais ao redor do Brasil foi um projeto iniciado durante o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, que consistiu em ampliar o ensino profissionalizante no nosso país, né? E que iniciou lá, mas até hoje já estamos depois do Lula tivemos Dilma, depois da Dilma Temer, e depois do Temer estamos agora com Bolsonaro e a maioria das obras permanecem abandonadas, né? Mas vamos falar da obra da cidade de Unai. A reportagem do Portal Iluminar esteve lá, né, na semana passada e constatou que, além do abandono da obra, que é visível para quem passar as margens ali da construção, ainda está havendo a depredação, né? Os vândalos estão invadindo e roubando aquilo que dá para roubar, né? Da construção. Então, aí uma parte, o governo, por ter abandonado isso, o governo que iniciou, o governo que entrou, o governo que saiu, enfim, isso é uma vergonha para a União e principalmente uma vergonha para o município que não cobra, porque ao meu ver, nesse caso, como é uma escola federal, né, de responsabilidade da União, mas o município também tem o dever de cobrar deles, né? O que vai acontecer? Não vai construir mais? Porque pela reportagem, eu não sei, a Topo Engenharia, que é a responsável, a responsável pela construção da obra, abandonou a obra. Há relatos que foi entregue, né? Que eles não têm condições de continuar a obra. E qual é o parecer da União para o município? Na verdade, eu tenho até você citou aí a fonte, foi o Portal Iluminar. Para mim chegar algumas informações daquela obra, eu queria até agradecer o Bruno Cidadão também, que ele tem um blog aí, Bruno Cidadão. Ele tinha muito mais informações, aí eu procurei saber dele e ele me passou as informações através do blog dele. Eu queria agradecer ele por o Sartori? Não, Bruno Cidadão. São dois Brunos aqui, não, eu confundo. Então, agradecer ele aí pelas informações que foi me repassada sobre a construção da obra. Então, pessoal, eu tenho duas vertentes, Robert. Eu sei que na época do governo Lula foi investido bastante na área de educação, tanto que aí está a prova aí. Só porque é o seguinte, a gente nota que 43% dessas obras estão paradas, estão em fase de terminar, mas o problema maior que eu vejo é que o governo errou. O governo errou sim em não terminar a obra. Mas a população também tem a parcela de culpa dela. Porque a obra não quebra ela sozinha não. Não é despenada sozinha não. As pessoas estão invadindo lá uma coisa que é pública, que é uma coisa que é nosso dinheiro, nosso imposto, e vai lá e quebra e rouba. E estraga tudo lá, tá estragando um bem que é dele, que depois vai ter que pagar imposto novamente para ir lá construir. Sim. Então, meu ponto de vista sobre isso, eu acho que a Prefeitura Municipal tem a sua parcela de responsabilidade, porque eles têm sim que cobrar do governo o porquê que está parada, o porquê que a empresa entregou.
Então, assim, é muito preocupante isso. E eu estava vendo uma reportagem até do deputado Cleitinho, ele tá andando em todas as obras paradas do Estado. E a gente nota que, por exemplo, governador fulano de tal, vamos dar nomes. O Aécio começou uma obra, aí é do PSDB. Aí vem depois o Anastasia também, que é do PSDB, continua aquela obra, não, mas ele também tem que fazer as obras dele. Ele vai lá e começa uma nova obra também. Aí entra com o governo Pimentel, não posso terminar aquelas obras ali não, é porque é do governo tal. Eu vou construir as minhas obras. Eles têm que parar com isso, entendeu? Tem que começar a ter um planejamento de começo, meio e fim. Entendeu? Mesmo que o programa seja do outro governo, que quem entre naquele governo, ele continue. Então tem uma parcela de todo mundo, as pessoas têm que ter um pouquinho de consciência e não depenar uma obra igual aquela. E o governo também tem que ter consciência que ele tem que pegar uma obra que foi de um governo passado e terminar. Sim. Ponto. Eu queria falar mais sobre isso e você pode finalizar aí, o jeito que você quiser. Então, a questão do governo é o seguinte: os governos, quando eu falo os governos, eu estou englobando todos os partidos, PMDB, PSL, PT, PCdoB, enfim, todos os partidos, eles não entendem o seguinte, que eles governam para o bem comum da população. Eles governam para a população no geral. Eles não governam para o partido deles. Ao meu ver, o pensamento dos governos, o governo que entra, o governo que sai, é o seguinte: se o governo do PSDB iniciou aquela obra, eu que sou do PT, não posso continuar, porque eu vou dar crédito para eles. Aí sai o PT, entra o PSL, foi o PT que iniciou esse programa, eu não posso continuar, porque vai dar crédito para o PT. Então, o que acontece? Os governantes, no geral, isso é a esfera estadual, esfera da União, né, que é a esfera federal, e a esfera municipal, acontece isso demais. Então, eles abandonam uma obra e começam uma que também não termina. Ou seja, às vezes a gente quer culpar o PT, ou o governo que vem antes do PT, ou o governo que está agora, mas a gente, igual você falou, nós enquanto população, não temos a consciência de ir lá e não destruir aquela obra. Então nós enquanto cidadão, não estamos tendo aquela consciência de, tá parado, a gente não ir lá e destruir aquela obra. O problema também está na gente, e o problema está no governo municipal, que eu não sei como que eles estão fazendo essa comunicação, porque a responsável por gerir a obra, por administrar a obra, foi concedido para a Unimontes, né, que é a Universidade Estadual de Montes Claros, então, a regimento do Estado. Então, ou seja, o município não está cobrando do Estado e que não está cobrando da União. Isso aí eu acho que está tendo uma falha aí, de preocupação mesmo, entendeu? Tá abandonado, vamos deixar abandonado, e as pessoas tá vendo lá que tá abandonado, vão lá quebrar. Então acho que não tem que ir por esse lado. As pessoas têm que se conscientizar que é delas aquilo lá, que é um imposto que elas pagam, por isso que estão fazendo construção. São 10 milhões de reais, Robert, parado. Eu vou te falar a verdade. Aqui no Unaí eu não tenho conhecimento nenhum que tem uma escola, nem escola particular, tem uma estrutura que lá tem. Entendeu? Eu fiquei assustado com o tamanho da estrutura daquele local. E abandonado. Então o Estado também tem que começar a colocar cobrar pessoas a fiscalizar, a viajar, a ir nessas obras paradas para ver como que está. Sim. Entendeu? Do jeito que tá lá, eu acho que tá fácil de terminar, tá fácil de concluir. É só um pouquinho de boa vontade do Estado e um pouquinho também de cobrança do município. Aí sim. E as pessoas têm que ver que não pode de forma alguma ir lá depredar aquilo lá. Não pode. Então falta essa integração. Parece que os três poderes, eles estão conversando de maneira separada. Eles não estão integrados. O município não cobra do Estado, que não cobra da União, não estou nem aí, vou deixar abandonado. Se depenar a obra, se acabar com a obra, estou nem aí. Né? Então está faltando isso. Então eu peço, como um grande dever de educação, que o município, isso seja vereador, seja prefeito, seja secretário de obra, cobre mais do Estado, porque através da Unimontes, né? Se a Unimontes é responsável por construir a obra e a Unimontes é estadual, cobre, porque as estruturas das escolas técnicas federais é imensa, é gigante, elas são padronizadas no Brasil inteiro. As que já ficaram prontas estão ótimas, então vamos trazer isso para o Unaí, que é um ganho para a gente. O Unaí está crescendo cada ano que passa, o Unaí cresce um pouco mais. Isso mesmo. E vai faltar mão de obra para o Unaí. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos passar para o próximo assunto. Robert, o meu assunto hoje é sobre
A CPI novamente, toda semana a gente está falando sobre CPI. CPI tá igual roupa em guarda-roupa, né? Aqui na área. Tudo já vira CPI. Mas o meu ponto de vista sobre essa CPI que está sendo criada agora, Robert, eu acho que os próprios vereadores que... Vou te falar o que eu tô achando nela. Eles assinaram lá o requerimento da CPI, o presidente acatou. Mas eu estou achando estranho o seguinte, na CPI da saúde, na proporção, vai dar aos vereadores, proporcional, são tantos partidos na Câmara Municipal, certo? Esses partidos, ele tem tudo que for resolver, caso nas comissões parlamentares são divididos através dos partidos. O partido que tem a regra de divisões, quantos vereadores X de tal partido e tal. A proporção disso, o que está acontecendo? A gente observa que tem o PSDB, tem o Patriotas, tem o PHS, tem o MDB, PDT, tem o PDT, PTB e o PDT. PTB e o PDT. Ou seja, nós observamos que a CPI da saúde tem o PHS, um representante do PTB, um representante do PDT. E os outros partidos não estão sendo representados. Será por quê? Minha pergunta é: se tem a possibilidade de colocar outros partidos, outros vereadores para fazer a fiscalização, por que não estão colocando? Ah, mas é mais fácil colocar os que estão trabalhando na CPI? Eu acho que não, a gente tem que respeitar a proporção dos partidos dentro da Câmara. Se tem a possibilidade de colocar outros vereadores para estar participando das CPIs, até mesmo para ter um outro cunho de fiscalização, que a gente observa que muitas das vezes essa CPI está indo pelo ódio, está indo pela perseguição. Entendeu? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, rapidinho, desculpa te interromper, deixa eu fazer uma pergunta. Os vereadores desses outros partidos querem participar ou eles não foram postos porque não querem? Na verdade, Robert, eles não têm que querer ou deixar de querer. Entendeu? Porque se seguir a lei, eles têm que participar. Eles é obrigatoriedade. É obrigatoriedade deles. Se colocou é porque muitas das vezes eles não querem participar. Eu cansei de ver comissões aí, comissões importantes não funcionar porque o vereador não quer participar. Ele quer candidatar, ele quer ser eleito, ele quer receber o salário, mas não quer trabalhar. Ele quer ir só lá na segunda-feira. Isso que me chama a atenção. Entendeu? Então, o que adianta fazer uma CPI se não está respeitando a forma de divisão de vereadores nessa CPI? Os que estão lá na CPI não tem culpa não. Entendeu? Entendi. Eles estão lá porque os outros não querem estar. Muitas vezes. Eu acredito isso. Entendeu? Se pode estar lá fulano, beltrano, por que eles não estão para fiscalizar o município? Ou eles não querem fiscalizar o município, ou eles não querem estar lá no dia participar da CPI. Então, está deixando bem claro isso. E para mim entrar dentro do assunto mesmo, essa primeira reunião, o que aconteceu? A vereadora Chilma Nunes, ela pediu para ser ela pediu a palavra e pediu a presidência da CPI. Beleza. Ela é relatora ou presidente? Não, ela é presidente da CPI. Todo mundo concordou. Votou lá favorável. Aí o relator foi o vereador Hilton Campos, certo? Na CPI passada, e você vê, faltou um vereador indicado, Então o que acontece? São 15 vereadores, 15 vereadores na CPI, só tinha 4. Entendeu? E ainda um desses 4 era suplente, que estava lá fazendo o trabalho dele. Ele tem que participar, ele era suplente, o outro faltou, ele foi no lugar, tá certinho. Agora, o outro não mandou ninguém, não sabe quem que é, aí o presidente também não fala. Aí vamos lá, eles estão querendo fazer a CPI dos IPTUs. Eu quero saber como que vai decorrer isso. Eles vão pesquisar, porque são 4 fatores que determinam o IPTU de uma cidade: tamanho de terreno, localização do terreno, sim, né? Sua área construída e a qualidade dessa área construída, certo? Então, valores, não tem como você questionar o valor de um IPTU para o município. Ele pode até gerar isso através de um decreto. O que tem que ser investigado
que tem que ser investigado como foi chegado a esses valores, essa atualização dessas áreas. Isso que eles têm que chegar, entendeu? Eles têm que ir lá investigar como foi feita a licitação dessa empresa para fazer, como foi feito o trabalho da empresa, se o trabalho da empresa foi feito bem feito, entendeu? Eu acho que é por esse caminho que eles têm que seguir. Se tem que fazer investigação, que faça, mas sem perseguição. Porque quando tem a perseguição política, a coisa não flui. A coisa fica naquela mesmice, as pessoas nem acreditam mais. E eu nunca vi uma CPI em Unai chegar no resultado. Eu nunca vi. O que adianta montar, fazer o circo todinho e não chegar, quando tem para fazer o relatório final, recua. Então, espero que essas CPIs que estão sendo criadas, elas sejam criadas para investigar. Se chegou no ponto que não tem nada errado, vai lá e dá transparência que não teve nada errado, que está tudo certo. Agora, se teve errado, que puna quem errou. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista sobre essas duas CPIs, na verdade. Entendeu? Não adianta você montar 10, 20 CPIs se não tem um objetivo comum. Eu queria ver o que você podia falar sobre isso. Bom, o meu primeiro erro que eu já encontro aí que você falou, se existe a obrigatoriedade da representação partidária daquele vereador participar de ter aquele rodízio que você falou, a CPI já começa errada a partir do momento que o vereador se recusa, ele pode ser que você fale, não quero, mas ele é obrigado a ir. Ele se recusa e não vai. Já está errado aí haver CPI quando o vereador se recusa. Só fazendo uma correção. Ou o vereador não quer, ou o presidente não quer indicar esse vereador através de mando de alguém. Porque quem manda na Câmara é o presidente da Câmara. Ele fala, a proporção é essa aqui, quem foi para essa CPI é fulano, então quem vai para essa outra CPI é ciclano. Ele que tem que ter esse controle, a mesa diretora. Agora, se o vereador fala, não quero ir, o outro vereador não quer ir, o presidente tem que ir lá e falar, você vai sim, vamos respeitar a proporcionalidade dos partidos, é isso que eu estou... Então, se há erro do presidente ou do vereador se recusar, a gente não sabe. Mas em todos os dois casos é um erro. Então, daí, como que você já faz uma coisa para investigar e não segue as regras? Daí já é um ponto que é estranho, né? Bom, agora sobre a questão eu concordo plenamente com você. A CPI tem que correr atrás de como foi feito o estudo para chegar a esse valor. Aí, se a CPI, após as investigações, detectar que esse estudo não foi um estudo transparente, aí sim, ela pode questionar a administração municipal o valor. Mas ela não pode chegar batendo direto no valor sem antes apresentar. O estudo foi errado por isso e por isso. O estudo tinha que ter sido feito desse jeito, desse jeito e desse jeito, porque esse é o padrão nacional. Enfim, então, se a CPI já chegar batendo os valores sem apresentar a contra-argumentação, para mim, na minha opinião, será uma CPI inválida. Uma CPI, em vez de ser CPI do IPTU, será CPI de perda de tempo. De gasto de dinheiro público, né? Porque tá lá. E para mim terminar esse debate, eu acho que é viável, toda CPI é viável. Mas nesse caso, se sabe que teve erros. Se sabe que teve erros. Aconteceu erro comigo mesmo, com meu pai. Por exemplo, a área de terreno é 600 metros, lá no IPTU estava cobrando 600 e tantos metros além da área. Então o que aconteceu? Foi falha isso na falha na hora de regulamentação desses documentos. Como foi feito? Então aí que vai onde que eu estou falando. Teve o erro, mas o próprio município soltou a nota que quem tivesse errado, ele fosse lá e corrigisse. O meu foi corrigido, de várias pessoas foi corrigido. Então o município em si, o executivo em si, ele não negou o erro, não negou o erro. Ele foi lá e consertou. Por isso que eu falo, não adianta tentar ir pelos valores, vai pela forma que foi criado os valores. Eu acho que o caminho que a CPI tem que tomar é essa. Aí como foi feita a licitação, se a empresa fez de forma correta, entendeu? Não adianta você ir querer bater no prefeito. Prefeito é uma pessoa, o prefeito está gerindo um município. Se houve um erro dele, ele tem que arcar com esse erro. Mas primeiramente, até chegar no prefeito, tem que ir pela empresa, a forma que foi feito. Só para você ter noção, você vai lá e faz a imagem pelo drone.
Você faz a imagem por drone, você vai medir uma área que é construída pelo telhado. Essa área construída pelo telhado, de parede a parede, dá 16 metros. Mas se você medir pelo telhado, vai dar 25 metros. Entendeu? Então isso é matemática, você não tem como errar. Agora, a forma que foi feita, será que não poderia ter ido em loco, contratado uma empresa para ir fazer as medidas, como era feito antigamente, um tempo atrás, fazer as medidas das casas através de trenas? Sim. Aí teria menos erros. Eu acho que é a forma, até mesmo, tem que ver como que foi feito esse edital de licitação aí. Eu acho que tem que partir por aí. Eu já vi querendo lá chamar, querendo saber quantas casas que tem na não sei o que. Isso não vai chegar no objetivo. Talvez se a equipe que contratou essa pessoa fazer por drone tivesse pesquisado um pouco, o GDF, por exemplo, está respondendo vários processos, porque contratou uma equipe para medir aéreo e a equipe mediu metade de Brasília errado. Então. Com certeza aqui também teve esse problema. Porque quando você pega um drone e filma de cima, é totalmente a imagem daqui de baixo é totalmente diferente. Para quem trabalha com drone, quem mexe aí já sabe disso. Então, assim, eu acho que o erro passou por aí. E eu aconselho os vereadores não ir com a ganância de tentar atacar o executivo, em sim resolver o problema. Achar onde estava o erro. Eu acho que é por aí que a gente tem que chegar. E, Robert, nós chegamos aqui ao fim desse debate de hoje. Gostaria de falar para vocês que sempre o R2 Debate está www.portaliluminar.com.br, né? Você que segue a gente aí, que manda algumas questões para a gente responder também, algumas demandas também, e a gente vai colocar aqui no programa. Tudo bem, eu quero agradecer quem nos acompanha e que vocês continuem acompanhando. Sempre que vocês precisarem, quiserem que a gente debata algum assunto, pode mandar aí nas nossas redes sociais, né? Que a gente vai fazer o estudo e com certeza debater aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo. Até o próximo programa, pessoal. Até a próxima segunda-feira. Falou.